Alô, mais uma jornada. Hoje nós estamos no episódio 18. Roda a vinheta. Vamos hoje falar da educação da mediunidade. Nós ouvimos muito falar, fulano é médio, ciclano é médio, dentro do centro espírita trabalham com a mediunidade, mas a mediunidade ela tem um sentido de ser. Ela não é simplesmente um instrumento para ganhar dinheiro, para subir no topo da sociedade, para ser herói. Nós vamos ver hoje a importância da educação da mediunidade para valorizarmos um pouco mais essa sensibilidade tão importante para a nossa própria vida, para nosso intercâmbio, de um modo geral, com o universo. Então, na verdade, nós estamos sempre ouvindo, né? Todos somos médios, mais ou menos, no sentido de ter uma amplitude maior de sensibilidade ou menor de sensibilidade. No tempo antigo, o homem já lidava com a mediunidade. Nós já sentíamos a influência dos espíritos, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Com esse fenômeno, nós, então, passamos a perceber que temos uma intermediação entre espíritos e homens encarnados. É exatamente por isso que esse fenômeno veio trazer interesse para os homens estudarem. A mediunidade, ela pode estar numa forma estática, você sem nenhum tipo de vontade, sem nenhuma preparação, mas está lá a sensibilidade, você pode ser influenciada pelos espíritos. Por outro lado, também tem a parte dinâmica da mediunidade, em que você vai se apresentar justamente para poder trazer conteúdos do plano espiritual para o plano terrestre. Ou também ajudar aqueles que estão ainda presos ao plano terrestre para conscientizá-lo que a morada deles não é mais aqui. Então, essa é a parte dinâmica da mediunidade. Mas não quer dizer que só quem está fazendo esse intercâmbio com consciência esteja afeito à mediunidade. Não, você pode estar lá, quietinho na sua casa, e os espíritos aproveitarem da sua energia, fazerem barulho, levantarem situações na sua casa, se aproximarem das pessoas, tentarem influenciar a mente das pessoas, e você está ali, sem você estar participando do fenômeno. No entanto, ela vai depender do conteúdo orgânico, e ela só vai se manifestar no homem porque ela precisa de uma glândula, ela precisa de uma condição orgânica que só o ser humano tem. Essa condição orgânica já foi estudada, é uma glândula muito importante, que é a glândula pineal, que dá a configuração do intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. O homem, no passado muito antigo, ele começou a assistir a mediunidade em si mesmo. Passou a encarar com isso a morte de um modo diferente. Muito diferente na espécie humana do que em animais. E com isso ele começou a procurar saber o que eram isso, o que era tudo isso de seres que apareciam, de conteúdos extrafísicos que faziam com que algumas coisas à frente dele se mexiam. Então ele começou a ver nos espíritos não só entes queridos que partiram para o outro lado da vida, mas como também espíritos que viriam ensinar algumas coisas para nós, como aqueles brincalhões que estavam também ainda na ignorância e que estavam no nosso meio para bagunçar, né, um pouco, né, atrapalhar, ou mesmo convencer, né, as pessoas
que o que eles achavam era o melhor. E muitas vezes, por ignorância, os homens seguiam esse caminho. Muitas vezes víamos que os homens não tinham noção do que era o espírito. E aí achavam que era fantasma, porque não tinha uma forma humana ainda. Apareciam como luzes no meio do caminho, até mesmo escuros, né, negros. Alguns pareciam que não estavam sabendo aonde estavam, eram meio embriagados, que a gente dizia eram almas penadas. E outros já vinham com uma característica humana para que eles fossem reconhecidos por aquelas pessoas a quem eles estavam aparecendo. Quando percebiam que eles não tinham morrido, quando eles percebiam que a morte era só uma mudança para outro plano, o homem tomou uma outra posição diferente da morte. Passou a tratar com dignidade o morto, a tratar com cuidados o morto. Começou então a ter rituais de sepultamento, tornando cada vez mais complexo os túmulos. Passou a ter rituais consagrando aos ancestrais aquela situação de mantê-los envolvidos em energias positivas. Isso mudou porque o homem percebeu que aquelas pessoas não tinham morrido, elas estavam no outro caminho. Porque eram pessoas queridas nossas, vamos também homenageá-los. A mudança na ação sobre as forças sobrenaturais começou a acontecer. Aprendeu a lidar com essas forças. Eles, por outro lado, né, como eles aprenderam a lidar, muitos começaram a pedir favores a esses espíritos. Agir, e muitas vezes, com mercadorias, trocar, né? Você me dá isso, eu te dou aquilo. E mesmo através de trocas de pessoas vivas, pessoas encarnadas, que sabiam que o outro conversava com o espírito, também acabaram a criar um mercado de favores, mas não eram eles que estavam fazendo favores, eles estavam oferecendo favores dos espíritos. Isso por causa da ignorância em relação à mediunidade. Mas essas forças sobrenaturais mexeram muito com o homem. Alguns usavam para fins nobres e outros para fins inferiores. Isso sempre ligado com a evolução do homem, que nem todo mundo estava em condições de muita evolução. Começaram a criar práticas rituais ligadas ao sentimento religioso, justamente relacionado com as manifestações mediúnicas. Então, muitas coisas que até mesmo vinham do receio dessas forças do outro lado, né, dessas forças sobrenaturais, começaram a criar rituais para aplacar a ira desses seres que eles viam como verdadeiros deuses, porque tinham forças, tinham poderes. E aí essas relações começaram a ter um caráter mais de favores, né? Achar que você tem que fazer uma reverência a esses deuses. Foi aí que começou o processo da religião humana. Porque ele começou a ver que se ele tivesse um acordo com esse Deus, essas forças endeusadas por ele, as coisas aconteciam sempre num caminho bom. E esses rituais iam fazer com que aquilo que ele fizesse fazer, ele ia fazer uma plantação, ele fazia um ritual para que esses deuses protegessem a plantação. Quando nós temos, por exemplo, uma doença, aí a gente faz
um processo dessa prática religiosa para aplacar aquela doença. Então ele começou a criar esse processo, começando a criar as primeiras religiões. Daí começou a manifestar o processo de criar ambientes específicos para esses processos religiosos. Aí surgiram os templos, que começaram a trazer as pessoas mais unidas, mais junto, formando aquela egrégora para fortalecer a proteção dos deuses. Aqui nós temos as diversas entidades, diversos homens que encaravam entidades, né, que, de uma certa forma, criaram força diante dos homens. Profetas, xamãs, pitonisas, começaram também a utilizar forças da natureza que impregnavam determinados objetos humanos e atuavam sobre o próprio homem. Então, começou a usar guias, começaram a usar forças simbólicas que dariam força no ambiente, proteção no ambiente, proteção no próprio corpo, as patuais, tudo isso veio dessa época para que você pudesse ser protegido por essas entidades que alguns homens passaram a comunicar com eles. E muitas pessoas pediam ajuda às pitonisas, aos xamãs, aos profetas. Sibila de Cumas, uma entidade que se via bastante forte diante do universo humano. Surgiu, então, o animismo. O animismo, concorrendo com a crença na existência e a presença dos espíritos na vida humana, fez com que o homem se encorpasse de uma força, dizendo que ali tinha uma força de uma entidade, mas, na verdade, era apenas a força humana. Nós temos, sim, um potencial humano energético, podendo atuar até em curas, mas as pessoas não sabiam ainda disso. E muitas vezes, a partir do animismo, eles estavam se colocando como sendo um canal de ligação com espíritos. Mas a nossa alma tem força também, tem energia, tem concentração mental para a vontade de criar determinadas situações no ambiente. Mas ainda tinha muito desconhecimento e o homem sabia que não tinha ninguém ali do lado, mas ele usava a força dele. Então, com isso, muitas pessoas enganavam, dizendo que tinha uma entidade ali presente, mas, na verdade, eram eles mesmos, presente com as forças anímicas que eles tinham. Então, a prática mediúnica foi se definindo mais, refinando mais, trazendo, então, para o médium também uma outra posição, uma individualidade diferente do que aquela em que a pessoa usava só a própria energia. E aí começou a haver a diferenciação entre o médium que estava recebendo um espírito e o médium que estava com a própria força dele. Ele precisava fazer essa distinção para ir refinando a mediunidade. À medida em que nós fomos evoluindo, nós vamos ganhando, fomos vendo a mediunidade com outras nuances. Vimos como a mediunidade poderia trazer informações, decodificar a mente pré-física, né, do mundo extrafísico, de formas diferentes, com palavras, com escritas, com desenhos, com imagens. E aí o homem começou a trazer para as informações, ainda não tinha o processo de psicografia, mas ele desenhava nas pedras
como aquele processo, quando surgiu a primeira linguagem, a primeira fala em cima das pedras, manifestando o que ele estava percebendo, o que ele estava recebendo, mas ele já sabia que a manifestação era de um plano diferente do plano terrestre. Emmanuel esclarece, então, que a mediunidade ela eclodiu espontaneamente. O homem não tinha conhecimento desse mecanismo e não tinha o controle desse mecanismo. Então começou a surgir espontaneamente para que o homem pudesse perceber, caramba, essa força não é minha, esse pensamento não é meu, e procurasse buscar o estudo, buscar o conhecimento sobre isso, para que ele pudesse lidar com isso no dia a dia. Porque ele não sabia qual é o momento que a mediunidade vai surgir. Em que momento, com que força, e trazendo o que para mim? Trazendo espíritos bons ou trazendo espíritos brincalhões? Até isso, o homem precisa ter conhecimento, para que ele possa se controlar na interferência dos espíritos que só querem brincar, que não querem trazer nada de bom para a humanidade. Então, esse momento em que a mediunidade eclodiu espontaneamente, ela é chamada mediunismo. É a mediação entre um plano e outro. Não tinha nenhum caráter ainda de ética, de valor, para que o homem pudesse refinar esse conhecimento. Era uma prática empírica. O homem não tinha consciência das leis da mediunidade, das leis do universo, das leis de sintonia, de atração, e também da extensão dos efeitos que a mediunidade pode trazer para ele. Um homem que tem a mediunidade, ele precisa tomar cuidado com o sentido do que ele vai fazer com essa mediunidade. Porque ele ganha muitas vezes poderes que não são dele, só ele associa o animismo com o poder do espírito, o espírito se aproveita, né, e traz uma força de vantagem para o homem que acaba achando que ele é o máximo e que ele pode tudo, porque ele está acompanhado daquele ser que é forte, que comanda todo o universo, acha que já é o Deus da parada, né? Então, o mediunismo vai acabar designando o que seria mediunidade na sua expressão natural. Herculano Pires fala bem disso. A mediunidade na sua expressão natural é o mediunismo, que foi depois modificado em função do estudo ligado a essas leis, a essas consciências maiores em relação a isso. No século V a.C., o grande filósofo Sócrates, filósofo lá de Atenas, ele diz ter a consciência de que, desde criança, um daimon falava dentro dele. Essa palavra daimon, depois, foi traduzida como se os espíritos que não estavam na Terra eram demônios. E muitas pessoas não confiam, não aceitam o trabalho com a mediunidade, porque diz que a mediunidade trabalha com os demônios. Mas isso foi justamente a discrepância da tradução que Sócrates trouxe desses espíritos, chamados na época daimon. Esse espírito dava orientação a Sócrates, advertia de alguns perigos que ele iria correr ao longo da existência, e Sócrates acabou realmente sendo preso e tendo que tomar veneno em função das ideias que ele começou a passar para a humanidade. Mas ele não dizia o que ele deveria ou não fazer. Por quê? Tem uma coisa importante que esses espíritos fazem: preservam o nosso livre-arbítrio. Eles nunca vão dar a direção, você faz assim ou faz assado. Não, eles botam assim: toma cuidado, vê se realmente você deve fazer assim, analisa todas as circunstâncias e veja
que existem problemas assim, problemas assado, que tem uma gama de coisas que você vai poder se envolver, e se você não tiver responsabilidade daquilo que você escolheu, você vai querer culpar uma série de pessoas. Mas você é livre para escolher. Então, eles não se metem nas nossas escolhas. Jesus, ele já tinha uma mediunidade num novo estágio. A mediunidade de Jesus já estava num patamar de mediunidade pura. Aquela mediunidade que não precisa, na verdade, ter intermediários. Jesus é considerado o maior médium da Terra. Qual é a mediunidade pura? A mediunidade nossa aqui de intercâmbio com o plano espiritual necessita de um espírito para trazer para nós as informações. Simplesmente eu vou captar uma ideia, essa ideia vem de pensamentos de espíritos que estão transitando no nosso meio. Jesus, ele conseguia chegar a todo o campo de inteligência da Terra, que nós chamamos de logos da Terra. É o campo do conhecimento, que todos os conhecimentos estão ali reservados. Logos é conhecimento. Nós temos um logos em cada planeta. Então, Jesus, com a mediunidade pura, ele já acessava esse logos do planeta. Era um novo estágio que todo mundo médium vai chegar com a evolução, porque a mediunidade é evolutiva. E ela vai chegando e se depurando e criando para você uma força anímica que não há necessidade mais de intermediários. Então, Jesus já tinha essa força anímica de ser ele mesmo o mediador entre o Logos e nós. Só que ele aqui, encarnado, ele conseguia fazer isso. Ele não era não chegava a ser um ser do mundo espiritual só que fosse mandar comunicação. Ele estava aqui como homem e ele acessava essa comunicação. E essa comunicação vinha em estágios diferentes para nós aqui dos seres humanos. Com essa capacidade de manipulação de fluidos espirituais, ele realizou vários fenômenos de cura, fenômenos de levitação, de transmutação. Ele fez uma mudança no corpo dele que só aqueles que estavam ali, parece que eram 3 apóstolos, que viram a transmutação de Jesus. É um fator que pode acontecer com pessoas que tenham uma capacidade de manipulação fluídica muito grande. Nós podemos ultrapassar a parede, mas precisamos da nossa mente. Nós podemos manipular objetos, mas precisamos aprender a ter essa capacidade na mente para poder realizar essas mudanças. Então, isso é uma força que, dentro da mediunidade, você teria que exercitar para que o seu conteúdo anímico utilizasse sua força espiritual para poder fazer essas questões. E você desencarnado, você poderia, com a sua mente, atravessar paredes, deslocar objetos. E muitas pessoas encarnadas têm também essas forças anímicas de manipulação de objeto, de entortar objeto, de tirar o objeto de um lugar para outro, de levitação, né? Sair do chão. Isso tudo forças anímicas. A mediunidade, ela pode ter também, enquanto médium desencarnado, manipulação desses fluidos espirituais. Ninguém tinha consciência até ali, naquele momento, da possibilidade de realizar tantas coisas em razão da mediunidade. E aos pouquinhos, nós fomos recebendo essas informações. Jesus dizia: se crêssemos nele, também faríamos as obras que ele fez e as faríamos maiores. Então, ele falou muito isso para eles, para os apóstolos. Vocês vão fazer o que eu faço e muito mais.
E é isso que ele está falando. A mediunidade, ela é evolutiva, mas depende do nosso estudo. Os acontecimentos continuaram. Século XV, depois de Cristo, a heroína francesa Jeanne d'Arc, aos 13 anos, ouviu um chamado e identificou o arcanjo São Miguel, que lhe revelou a missão libertadora para a França. E ela foi e lutou realmente naquela proposta. No século XVII, encontramos um René Descartes, filósofo francês, revelou o sonho quando ele encontrou o Espírito da Verdade, que disse que ele seria o autor de uma ciência admirável. E nós vimos lá no início o quanto Descartes foi importante para a educação, o quanto ele foi importante para a pedagogia. Ele criou a polaridade dentro do nosso ensinamento. No século XVIII, viveu Emanuel Swedenborg, sueco, grande cultura, portador de uma mediunidade muito desenvolvida. Ele era vidente de grande alcance. Swedenborg foi considerado antecedente da doutrina espírita e ele veio nesse século XVIII, que é o século das luzes, que nós já falamos disso. Ele, em desdobramento, ele viu uma série de acontecimentos justamente que viriam com a doutrina espírita. Então, ele relatou isso nos livros que são reveladores da história do espiritualismo, de Conan Doyle. Conan Doyle trouxe todas essas passagens de Swedenborg naquela época do século XVIII. Porém, nenhum período superou o século XIX. No que diz respeito à mediunidade, esse período trouxe para nós uma coisa importantíssima, porque trouxe a ética e os valores para a mediunidade e os médios. Porque até então, como não tinha muito conhecimento da mediunidade, ela era chacota, achavam que os médios eram prestidigitadores, brincavam dentro das cidades, dentro das praças, faziam reuniões para brincar com esses espíritos, até que, no século XIX, o Espírito da Verdade trouxe o Consolador prometido por Jesus. E ele veio até nós, surgindo, auxiliado por Kardec, que codificou os ensinamentos do Espírito da Verdade, surgindo a terceira revelação. Agora já tinha regra, já tinha lei dentro da mediunidade. Como é que surgiu isso? O próprio Conan Doyle falou que houve, no final do século XVIII, já que não tinham ainda escolhido a pessoa que iria codificar esse processo, que teria que organizar, que o Conan Doyle falou que a mediunidade precisava de ética, precisava de valores, de regras, porque estava trazendo uma série de misturas relacionadas à prestidigitação, a muito animismo, mercadorias sendo trocadas em função da mediunidade. E aí, espíritos batedores começaram a abrir caminho para o advento da metodologia mediúnica, trazendo fatores que iriam ser observados. E uma dessas reuniões começou lá com as irmãs Fox, ouvindo as batidas na casa dela, e começaram a dialogar com aquela batida e descobriram que ali tinha um espírito, que inclusive disse que estava enterrado na casa delas. E elas foram ver e realmente tinham um corpo lá. Essa metodologia mediúnica seguiu para a sociedade francesa, trazendo as mesas girantes. No Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, nós começamos a ver o quanto esse fenômeno fazia parte de uma lei
trazendo a mecânica dos fluidos, a existência do perispírito e as possibilidades mediúnicas de cada um de nós. Foi aí que surgiu realmente a ética para a mediunidade. O homem tomou conhecimento das leis que regiam esses fenômenos. A partir da mesa girante, começou a ver essa tábua aqui que eles criaram, em que as pessoas colocavam a mãozinha em cima e iam escrevendo as palavras que o espírito estava ditando, e depois a própria pessoa que estava ali mediunizada passou a colocar ela mesma na mão o lápis e começou a escrever. Daí surgiu a psicografia. Foi a partir dessas reuniões que Kardec assistiu, que observou os fenômenos, que interrogou os espíritos, para que eles pudessem dizer a ele o que estava acontecendo. Ele escreveu no Livro dos Médiuns toda a configuração desses fenômenos, tudo que envolvia esses fenômenos, para que ninguém pensasse que aquilo ali era paranormalidade. E surgiu, então, a psicografia a partir das tábuas, dessa tabuinha que ia girando na mesa, e depois que ela estava com uma canetinha na ponta, tinha umas cestinhas também que prendiam uma canetinha na ponta em que as pessoas com a mão assim iam escrevendo. Imagina escrever um texto enorme com um objeto desse, né? Um instrumento desse, muito frágil. Aí, realmente, resolveram segurar a caneta e ver o que acontecia. E aí aconteceu realmente a grafia normal do ser humano. Então, as ideias milagres, sobrenatural, sortilégio, feitiçaria, caíram tudo por terra. O espiritismo, ele trouxe a naturalidade dos fenômenos mediúnicos, que eles estão atrelados às leis divinas, às leis do universo, às leis naturais, essas leis perfeitas que foram criadas no mundo. E aí, como é que ficou o mediunismo? Passou para segundo plano. A mediunidade passou a fazer parte naturalmente da vida humana, sempre ligada à ética. Agora, sempre vai existir aquele mediunismo sem ética, sem nenhum tipo de lei, que é conhecido como a mediunidade sem dono. Você ainda vê pessoas com a mediunidade ganhando dinheiro, querendo se apoderar da ideia do espírito, dizendo que é delas, e isso ainda existe. Mas agora tem também, na fala do Livro dos Médiuns, tem também aquele cuidado que o médium precisa, porque se ele falha no uso da mediunidade, ele vai ter uma responsabilidade em cima disso. Os espíritos ensinaram: o bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos, e advertiram da necessidade do estudo permanente, da prática virtuosa da mediunidade, porque tem consequência. Você faz, você vai ter que ser cobrado. Você não está aí mostrando que tem a mediunidade, eles começam a querer fazer o contato através do médium. E aí vem quem? Se o médium não conhece quem é bom e quem é ruim, se o médium não tem estudo, todos os espíritos querem estar aqui no meio do caminho para atrapalhar o nosso caminho. E o médium vai ser esse instrumento. Emmanuel ensinou: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se. Evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar a grandes tarefas doutrinárias. Então, primeiro eu preciso da evangelização, no sentido de começar a ver o caminho, que caminho Jesus me ensinou. E aí sim, eu posso me oferecer para tarefas dentro da doutrina. De outro modo, a gente esbarra com o fantasma do personalismo, em detrimento da missão. O fantasma do personalismo é eu achar que eu sou o maior. Sou eu que estou ali.
não é o espírito. E começa a assinar algumas mensagens como se ela fosse a dona da mensagem. E isso é um perigo, porque existem fascinações que os espíritos podem envolver o médium em fascinações, e o médium, então, se vê com outra estrutura. Ele toma uma roupagem que não é dele. Por isso, é importante a gente prestar atenção e ler o livro dos médiuns. Se você tem algum sinalzinho de mediunidade, menor que seja, estuda o livro dos médiuns, estuda o livro dos espíritos, para que você veja o plano espiritual, o que tem ali, e o que a mediunidade pode trazer de bom ou de ruim para você. O primeiro inimigo do médium reside nele mesmo. É ele que precisa tomar conta, ter cautela, ser realmente uma pessoa séria, disciplinada, para que ele possa evitar esse personalismo. É fundamental combater as más tendências. A gente tem más tendências porque fomos ignorantes, mas se eu tenho um instrumento que vai fazer com que eu entre em contato com planos fora da matéria, eu tenho que tomar mais cuidado. Porque eu posso trazer prejuízos para mim e prejuízos para aqueles que estão ali reverenciando a minha mediunidade. Através da mediunidade, eu posso fazer uma porção de coisas, ou dizer até que faço milagres, dizer até que faço curas, dizer até que estou vendo isso ou aquilo do lado da pessoa, o que é muito perigoso. É imprescindível o cultivo da humildade, discrição, submissão aos preceitos evangélicos, preceitos de Jesus, mansuetude, amorosidade, seja manso e humilde como eu. É imprescindível. Discrição. Você está aqui, você pode estar vendo um lobo atrás da pessoa. Não tem. Ih, meu Deus, se você está acompanhado pra caramba, hein? Pra que isso? Vai assustar a pessoa? Você vai poder fazer alguma coisa ali no meio da rua ou até no momento de festa? Cara, você entrou com uma falange aí dentro de casa. Qual a necessidade disso? Então, Leon Denis adverte. A questão de educação e adestramento do médium é capital. Exige método, paciência, altas aspirações, sentimentos nobres e, sobretudo, a solicitude do bom espírito que a envolve no seu amor e em seus fluidos vivificantes. Então, se eu tenho paciência, se eu tenho sentimentos nobres, eu vou ver que os espíritos vão querer me dar parceria, eles vão aceitar a minha parceria e eles vão envolver aquele momento entre eu e eles com amor. E vão trocar fluidos vivificantes para mim, me dar energia. Ninguém sai do trabalho mediúnico caindo no chão com febre. Não, se está assim, é porque o médium não está educado, ainda não está adestrado para aquilo. E aí é complicado. Portanto, trata-se de um processo de capacitação. Capacitação num trabalho que vai envolver conhecimento e tempo. Por isso é urgente que o médium promova a sua reforma íntima com consciência, com determinação. Porque se não tiver consciência nem determinação, não adianta ir para lá. Ele não vai saber o que vai fazer. Ah, mas os seus problemas todos vão resolver à medida que você começa a trabalhar. Não vai, não. Os problemas não vão ser resolvidos nesse momento que você está lá, botando a camisa dentro de um centro e sentando para falar com o espírito. Os problemas nossos só vão terminar quando nós mudarmos nosso comportamento no dia a dia. Aí sim eu vou evitar que os espíritos que estão brincando com a minha vida possam me envolver o tempo todo.
É preciso, então, que eu me disponha a servir com amor. Tá ali não é porque eu preciso... olha, eu estou aqui porque eu não estava mais aguentando o meu problema. Então disseram que o trabalho da mediunidade vai fazer com que os espíritos bons vão para minha casa. Tá bom, é assim que você pensa. Mas você sai do centro espírita chateado porque naquele dia você tinha uma festa e não foi, porque antes você tinha uma festa e não podia beber, porque não pode mais comer carne no dia do trabalho, porque não pode mais isso, porque não pode mais aquilo, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que frequentar o centro, eu tenho que fazer curso disso, eu tenho que fazer curso daquilo, e muitas vezes você não quer dispor de tempo para isso. E a amorosidade no trabalho é só aquele sorrisinho, não. Amorosidade é a confiança, é a sintonia que eu prego para chegar ao paciente que está sofrendo, acolher aquele paciente com valor, com amor. A tarefa é renúncia, é disciplina, é perseverança. Lembremos da lição de João, o evangelista. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Que não é porque eu sou médium, que tudo quanto é espírito que vai ficar ao meu redor são sempre bonzinhos, não. Tem uma porção de espírito querendo gatilho de um médium para destruir alguma coisa aqui da Terra. E você vai ser o agente dessa destruição. Porque eles não podem destruir direto, mas eles podem comandar as suas ações. E você, robozinho, né, achando que é o máximo na capacitação mediúnica, se presta a esses valores. Então, para o trabalho mediúnico é imprescindível o conhecimento. Não se pode dispensar vigilância e oração. Não dispense vigilância e oração. Como vemos, então, precisamos exercer controle sobre a razão, sobre a comunicação para evitar o erro e evitar a queda e evitar o mal. Para que o mal não se aproxime, para que a gente não erre o caminho, para a gente não dar uma direção errada para a mediunidade, eu preciso controle. Chico Xavier recebeu o aviso de Emmanuel. Você vai escrever agora uma porção de coisas, joga tudo isso fora. Mas uma coisa que você vai precisar: disciplina, disciplina e disciplina. E Chico Xavier, que tinha a mediunidade já avançada, provavelmente já devia ter alguns conhecimentos que nós, muitas vezes, não queremos alcançar. Eu não sou Chico Xavier. Você não é Chico Xavier agora, mas amanhã você pode estar recebendo uma tarefa igual a dele. E olha que bonito que ele fez pela humanidade. Olha quanta coisa boa ele nos trouxe. Vamos lembrar, então, também o magistério do apóstolo Paulo. Um grande educador, um grande pedagogo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está implorando, irmãos, não sejas ignorante, porque você não vai entender o que é esse dom espiritual que você tem. Se não devemos ignorar a mediunidade, também não devemos desconhecer a sua natureza, a nossa origem e a nossa destinação. A nossa natureza, a nossa origem, a nossa destinação também tem que ser conhecida para eu saber quem sou eu e para onde eu vou e de onde eu vim. Aí eu vou entender por que a mediunidade vem para nós aqui na Terra, porque um dia nós estivemos lá e também estávamos querendo comunicar com a Terra e não tínhamos através de quem. E todos esses conhecimentos que nós estamos recebendo, se não tivéssemos quem recebesse, quem escrevesse os livros, quem tivesse esse dom de realmente arrumar os pensamentos dos espíritos, como seríamos nós? Ignorantes para o resto da vida. Então, os dons mediúnicos se mantêm ligados às nossas origens. Nós estamos ligados à fonte o tempo todo em função dessa mediunidade. As nossas possibilidades mais íntimas
estão também ali ligados a esses dons mediúnicos, que vão fazer com que eu, inconscientemente, possa estar buscando canais que têm a ver com o que eu já sei. Porque os dons mediúnicos atraem os espíritos que estão em sintonia com o que eu tenho de possibilidade íntima. É preciso saber quem são os espíritos. Os espíritos do nosso dia a dia, nas nossas experiências, estão sempre atrás de nós, estão sempre do nosso lado. Por isso, André Luiz fala que mediunidade é atração e sintonia. Onde eu estou sintonizando com minha mente espíritos que têm a ver com aquilo que eu estou pensando. Eu estou atraindo aquilo que faz parte da minha essência. Eu não vou atrair o que não é da minha essência. Diga-me o que você pensa e eu direi com quem você anda. Jesus ensinava: onde está nossa remuneração no trabalho de caridade? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dá de graça o que de graça recebeste. Então, mais uma recomendação. Nunca peça dinheiro para o seu trabalho mediúnico. Se você sabe que você está ali trabalhando com a sintonia no plano espiritual, não é você que tem aquele dom ali, você sabe que está trazendo um espírito e você está decodificando o pensamento dele, vai cobrar por quê? Não é você que está falando. Não é você que traz aquela bagagem, é o espírito. Então é isso que Jesus nos ensinou. Para a conquista da mediunidade, a gente não precisa frequentar nenhuma escola, nem obter diploma, nem adquirir capacitação profissional. Ela já está ali, dentro de nós. É um atributo do espírito. No momento oportuno, ela vai aflorar. E é um recurso destinado a viabilizar o nosso aperfeiçoamento moral, acelerando, inclusive, a escala desse aperfeiçoamento. Então, é um instrumento de evolução para o espírito encarnado. Emmanuel diz: todos os homens têm seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa a alvorada das nossas percepções para o homem do futuro. Que o homem do futuro é aquele que realmente já está visualizando a esfera toda do universo, como eu falei lá na mediunidade de Jesus. Mas estamos aqui ainda num grau buscando que esse atributo seja melhorado, refinado, fazendo burilamento do nosso espírito para que ele consiga abrir cada vez mais o canal anímico, para que ele possa integrar a esse canal mediúnico que foi colocado em nossos corpos espirituais. E aí, com o tempo, essas duas polaridades vão ser integradas. E aí eu vou entrar no processo da mediunidade pura. A necessidade de estudo, de educação para o médium, para que o médium possa servir mais e melhor, agindo segundo as suas necessidades, segundo os seus deveres. Eu preciso disso. Eu preciso que realmente eu possa estar estudando, me educando, para servir melhor cada vez mais. Então, Chico Xavier tinha essa passagem. Mediunidade é assim: aprimoramento constante, lutas sem trégua contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Mas, infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. E hoje nós mostramos a vocês que não é só isso. Portanto, tomem conta do que vocês estão fazendo com a mediunidade de vocês. Sei que muitos que estão aqui me ouvindo têm mediunidade, trabalham dentro da mediunidade, inclusive, mas não querem estudar. Ai, meu Deus do céu, tem tanto livro para ler. Mas ainda não leu, ainda não estudou,
não frequenta um grupo de estudo, com uma pessoa podendo ali também explicar e tirar dúvida. Vamos ver como nós vamos nos refinar e fazer com que a nossa vida seja mais tranquila, mais feliz. Com certeza vocês vão me dar razão depois. Coloquem lá a sua observação e diz, olha, eu realmente não estava estudando a mediunidade. Eu não tinha noção do que era a mediunidade, mas estava lá, dentro do centro espírita, passando mal, tendo dor de cabeça, tendo tremor, tendo enjoo, e não sabia. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei realmente a me enquadrar dentro dos preceitos mediúnicos, e eu comecei a perceber que antes de eu passar mal, havia já uma sinalização. E essa sinalização fez com que eu, em todos os momentos que eu sentia, eu entrasse em oração, ou eu pegasse o evangelho para ler, e os distúrbios foram se amenizando. Procurem, então, essa consciência, e não veja a mediunidade como coisa pavorosa. Ai, não, eu queria botar embaixo do colchão, não pode tirar essa faceta de mim, não? Não, não pode. E se você bloqueia a mediunidade por um aspecto apenas material, você vai dar conta dela depois. E de uma forma um pouco mais dolorida, né? Um pouco mais dura, mais responsável. Quando você usa mal, muitas vezes, na encarnação, você vem com ela bloqueada para que você entenda primeiro o que é isso. E depois, eles começam, então, a chamar você, de novo, para o trabalho mediúnico. Eu não tinha nada, eu não via nada. Mas não sei por que eu acabei me interessando pelo estudo da doutrina e entrei nos centros e tinha essa necessidade de conhecer tudo isso. E depois, no meio do caminho, eu descobri que tinha mediunidade. E aí? Olha só, eu agora estou trabalhando com a mediunidade, aquela que estava bloqueada, porque eles me deram a oportunidade de agora seguir o caminho do bem. Se você está se encaixando nisso, comece a prestar atenção. Dê todos os seus depoimentos aqui, que a gente possa responder em função de todo esse processo educativo, que até agora nós estamos falando sobre isso, e principalmente a questão da mediunidade, que foi o assunto de hoje. Fique bem.